Olá, você que acompanha a CNN em todas as plataformas. Eu sou Raquel Landim, analista de economia, e este é o CNN Líderes. A cada semana eu converso com CEOs, empreendedores, líderes que administram empresas que são referências de mercado. Nos últimos dias, o governo vem tentando colocar em prática um auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas de baixa renda e os trabalhadores informais. Serão 98 milhões de reais distribuídos para 54 milhões de pessoas. A maior parte desse dinheiro sai nos próximos 45 dias. O instrumento para esse dinheiro chegar à população será a Caixa Econômica Federal, que ganhou papel de destaque na estratégia de combate aos efeitos econômicos do novo coronavírus. Hoje, o nosso convidado é o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Raquel. Pedro, tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Um prazer receber você aqui no Líderes. Sei que a sua agenda está muito corrida, com tantas decisões para tomar. Muito obrigada. Pedro, eu queria começar exatamente por esse tema que está interessando a maior parte dos brasileiros, principalmente os mais humildes, que é o auxílio emergencial. Como que vocês vão conseguir que esses R$ 600 cheguem nas mãos das pessoas mais humildes que sequer têm conta bancária? Excelente pergunta. O que nós temos feito é um foco muito grande em levar a essa população um instrumento bancário, que é uma coisa básica para a maioria da população, mas não para a população mais humilde, que é ter uma conta em um banco. Então, nós estamos oferecendo de graça uma poupança digital e estimamos que 30 milhões de brasileiros passarão a ter essa conta. E isto é fundamental, Raquel, porque com esta conta não há a necessidade de se deslocar até as agências ou lotéricas para receber o dinheiro. Então, de tudo que a gente fez nesses últimos 10 dias para a preparação, a existência dessas contas, a operacionalização delas foi, na minha visão, o impacto mais transformacional e mais importante. Pedro, nós estamos falando aí de uma demanda gigantesca, são milhões e milhões de pessoas. Esse aplicativo e todo o aparato tecnológico que vocês colocaram, vai aguentar? Sim, nós já tivemos ontem, nós tivemos no primeiro dia, no dia de anúncio, um recorde absoluto, com mais de 110 milhões de acessos únicos no site. E de 9 da manhã, quando a gente anunciou, até meia-noite, 21 milhões de pessoas, de CPFs únicos, realizaram no app o seu cadastramento. Então, isso é uma coisa acima do que nós tínhamos imaginado. Nós havíamos imaginado que 10 milhões realizariam no primeiro dia o seu cadastramento, mas já houve imediatamente 21 milhões, o que é um recorde. E isso é muito importante, porque é exatamente na parcela onde se tinha uma dúvida em relação à possibilidade de se chegar nessas pessoas que eram trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, e a resposta foi excelente. Pedro, a Dataprev é aí a responsável por rodar essa base de dados e passar para a Caixa. O presidente da Dataprev já disse que isso tem sido complicado. Eu queria entender se as exigências que foram feitas pelo Congresso, que limitou renda, idade, enfim, vários fatores, se transformou num complicador para entregar esse auxílio para as pessoas. Nós respeitamos a decisão do Congresso, eles entenderam esses pontos e nós trabalhamos com eles. A Caixa realiza a captura de todas as informações, não para o Bolsa Família. Para o Bolsa Família é muito importante, Raquel, tudo continua como antes. Nós realizamos há mais de 10 anos os pagamentos, todo mês, nos últimos 10 dias úteis. Então, é importante, agradeço a oportunidade de falar com você, que as pessoas continuam recebendo como sempre, e a diferença é um valor maior.
Mas em relação ao Bolsa Família, não há absolutamente nada de diferente do ponto de vista de mais pessoas. Em relação às pessoas que estão no cadastro único, que são 75 milhões, tirando o Bolsa Família, pessoas que recebem o Bolsa Família, aí tem o grande ponto da legislação, porque existe uma série de filtros. A Dataprev realiza esses filtros com base no cruzamento das bases de dados que ele já tem, e nós recebemos. Então, eu entendo que a Dataprev já faz esse processo de pagamento, de análise de dados para vários outros pagamentos sociais, está bem preparada, sem dúvida, é um grande desafio, em especial, Raquel, para realizar a primeira base. Porque qual que é a diferença? A partir do segundo pagamento, que já vamos realizar ainda em abril, e esse também é um grande ponto, nós vamos realizar 2 pagamentos em abril e o terceiro no final de maio, mas a partir do segundo pagamento já há uma facilidade muito maior, porque nós já teremos a base de pessoas. Então, o grande desafio está exatamente nos primeiros 5 a 10 dias. Por quê? É o desafio de realizar esse cruzamento de bases de dados e começar a pagar. E, por fim, essa base que ninguém tinha, que é a base exatamente dos autônomos, daqueles que efetivamente não têm uma carteira e dos microempreendedores individuais. Esta é a base que nós estamos recebendo via o aplicativo e via o site. E aí eu quero reforçar, só existe um aplicativo, que é o Caixa Auxílio Emergencial, e um site, que é o auxilio.caixa.gov.br. Não há nenhum outro site e nenhum outro aplicativo, e isso é uma coisa importante, porque tentaram fraudar as pessoas. Então, aí um terceiro ponto de contato, que é a central 111 111, mas só para informações, mas de qualquer maneira tem ajudado muito. Muito importante isso que você ressaltou, Pedro, né? Só tem 3 canais de comunicação e aí direto com a Caixa, que é a central telefônica, o aplicativo, o Caixa Emergencial e o site. Qualquer outra coisa fora disso é fraude. Pedro, ainda não está claro como é que vai ser o cronograma para quem precisar tirar o dinheiro em espécie e não faça parte do Bolsa Família. Pelo que vocês explicaram, as pessoas vão poder usar essa conta digital para pagar sua luz, sua água, o gás. Vocês vão ajudar as pessoas a colocar tudo isso aí em débito automático. Mas a gente sabe que tem muitos brasileiros que ainda trabalham com dinheiro em espécie. Como é que vocês vão coordenar essas pessoas para evitar aglomeração? Como é que vai ser isso? Ótima pergunta. Nós estamos exatamente esperando a volta dos primeiros dados da Dataprev para ter uma ideia de quantos brasileiros têm conta na Caixa e que são beneficiários no Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, que nós faremos as transferências imediatamente, e quantos não têm conta em lugar nenhum, logo, como consequência, terão apenas as contas digitais. É muito importante ter essa noção matemática para poder anunciar o cronograma. O que eu já posso adiantar é que o cronograma será feito com o mesmo racional do saque imediato e do Bolsa Família, ou seja, a partir do mês de aniversário, e quem nasceu em janeiro vai receber antes, até dezembro. Será rápido, não vai demorar muito, começará ainda em abril, mas a questão é, nós respeitamos a vida humana e temos, sim, neste momento de crise da saúde, um compromisso com os brasileiros, um compromisso muito forte com os funcionários da Caixa e com os clientes da Caixa, e não vamos poder ter 10, 20 milhões de pessoas recebendo no mesmo dia nas agências. Então, esse equilíbrio existe. Posso reforçar que começaremos ainda em abril para quem quiser pegar o dinheiro vivo, mas temos também
já uma sensibilidade e dos informais, dos microempreendedores individuais, mais de 50% já tem conta em banco. Isso é uma coisa importante também, Raquel, porque nós contamos com a ajuda do Banco do Brasil, já falei muito com o Rubem, é muito amigo meu, e com o Bradesco, Itaú e Santander, também conversei com todos os presidentes de cada um desses bancos, que são muito próximos também, todos eles se disponibilizaram. Então, qual é o ideal para a Caixa? Nós queremos que as pessoas recebam o mais rápido possível. Ao ter mais pessoas nos bancos, ajuda a reduzir a aglomeração. Então, para finalizar, nós começaremos também nessa questão do saque ainda esse mês, mas precisamos ter o dado final, deve começar daqui a 4, 5 dias a gente anuncia. Tá certo. Pedro, vocês estão anunciando também aí medidas para estimular o crédito imobiliário, para ajudar as empresas de construção civil e também aquela pessoa que está ali pagando o seu financiamento imobiliário no meio dessa crise. Você pode explicar um pouco para quem nos assiste o que muda? Muito importante a sua pergunta. Nós estamos ampliando em 43 bilhões de reais as nossas linhas de crédito para o setor imobiliário. Isto faz com que o total de novos recursos na sociedade ofertados pela Caixa chegue a 154 bilhões de reais. Nenhum banco chegou perto de ofertar esse volume de dinheiro novo para a sociedade. E, de novo, aqui não é uma competição, é que a Caixa Econômica Federal é o maior banco, tem o maior balanço e tem um foco muito grande nesta questão social. Então, do ponto de vista do crédito imobiliário, estes 43 bilhões de reais de dinheiro novo são muito importantes. Por quê? O nosso grande foco será em o capital de giro das empresas e dar uma folga para as pessoas físicas, nós, indivíduos. Por isso, nós ampliaremos e teremos 6 meses de carência quando houver uma compra de um apartamento novo, tanto para o indivíduo quanto para a empresa. Ou seja, hoje você, Raquel, comprou um apartamento, você só começa a pagar a prestação do seu apartamento daqui a 6 meses. Entendemos que esse é um ponto muito importante. Nós entendemos, conversamos com o segmento, e eles estimaram que isso vai ajudar a manter 1,2 milhão de empregos. Sabemos que a construção civil é chave nesta questão e o que a gente demandou de uma maneira muito clara e inequívoca é que os trabalhadores tenham toda a proteção. Então, isso é uma questão fortíssima. A Caixa vai querer ter as demandas e as demonstrações de que todos os trabalhadores estão trabalhando com toda a proteção e entendemos, de novo, que é sempre o equilíbrio entre a saúde e a economia. Vamos fazer isso, temos um balanço, o foco da Caixa é nessa questão imobiliária, o principal, e isso é uma das medidas, na verdade são 12 medidas novas no setor imobiliário, mas aí começa a ser muito técnico. A mais importante é o aumento do prazo de carência de 6 meses. Queria saber se muda alguma coisa nas regras do uso do FGTS, para que a pessoa possa quitar a sua prestação da casa própria. Muda algo? Não muda. O FGTS é muito importante para a população, para a prestação. Então, de fato, o que a gente tem é o mesmo uso, que eu tenho aqui as 12 medidas. Na verdade, o que acaba acontecendo é isso. Nós ampliamos e há também aquela pausa, ou seja, nós temos uma pausa de 90 dias para as operações de crédito e ampliamos também para o FGTS, que não existia. Então, uma das 12 medidas que nós estamos realizando é uma pausa de 90 dias para quem utiliza o FGTS
como parte da sua prestação. Então, mais uma notícia positiva e entendendo a situação tanto da saúde quanto da economia, fazendo com que a Caixa seja ciente e ajude os brasileiros nessa hora mais difícil. Tá certo. Pedro, eu tenho ouvido muita reclamação de empresário de que os bancos, de uma forma geral, anunciam medidas, expressam suas boas intenções, mas na hora da prática continuam dificultando o acesso ao crédito, encurtando prazos, elevando taxas. O que está acontecendo com o mercado de crédito nesse momento? A Caixa antes, ela tinha 10% do seu patrimônio líquido como ações da Petrobras. Nós vendemos, e vendemos acima de R$30. Hoje as ações estão valendo menos da metade. Isso seria uma perda para a Caixa de R$5 bilhões. Também a Caixa tinha uma participação em crédito para grandes empresas e não tinha para pequenas. Então, como é que o banco da padaria do Seu Joaquim, banco de todos os brasileiros, mas em especial dos mais humildes, faz capital de giro para empresas muito grandes e está ausente daquelas que ninguém oferece? Então, corrigimos. Ao corrigir ano passado, também é uma questão mais técnica, mas vendemos títulos de longo prazo, NTNB, no melhor preço possível, porque eles eram hedge, proteção para uma coisa chamada IHCD, Instrumento Híbrido de Capital e Dívida, uma maluquice que foi feita há 10 anos atrás e que a gente vendeu e pagou de novo para o governo 11 bilhões e meio ano passado. Então, a Caixa, o que a gente fez ano passado? Acertou os problemas, voltou a ter uma auditoria que assinasse o seu balanço, ganhou a confiança do mercado de volta, para chegar nesse momento com um banco com maior índice de Basileia, ou seja, a maior solidez financeira dados do Banco Central e o maior volume de caixa. Com isso, nós conseguimos aumentar muito a oferta de crédito, mas nos segmentos que nós conhecemos. Isso é fundamental. É o banco da matemática. Nós não vamos financiar segmentos que nós não entendemos, empresas muito grandes que podem ter, sim, apoio dos bancos privados e do Banco do Brasil, que tem muito mais esse perfil. E a gente entende que o governo tem feito um trabalho excelente, já são 700 bilhões de reais em medidas. Então, quando você tem um problema sistêmico em determinados setores em especial, o que a gente entende é que é uma questão do governo e que vem sendo feito um trabalho via o BNDES muito bom. A questão de crédito empresa a empresa, só para sumarizar, o que nós fizemos? Reduzimos todas as taxas de juros. Isso é imediato, não tem nem negociação. Você vai lembrar que quando essa nova gestão as taxas, por exemplo, do cheque especial chegavam a 14% ao mês. Nós abaixamos e, de novo, baixamos há 2 semanas atrás e chegou a 2,9% ao mês e provavelmente vamos reduzir ainda mais, mesmo para o parcelado do cartão de crédito. Fizemos a mesma coisa para o crédito imobiliário, fizemos a mesma coisa para o capital de giro das empresas. E por que eu falo isso? Porque ao reduzir as taxas de crédito, isso não é nem renegociação, é imediato. E as empresas, aquelas empresas que nós já temos relação, e outras, exatamente o segmento imobiliário, nós faremos renegociações. Agora, para finalizar, sim, empresas que nós não temos relação, nós temos que conversar, porque o que não pode acontecer daqui a 2 ou 3 anos, o governo ter que fazer o que fez há 10, aportar alguma coisa, ou IHCD, que maluquice, na Caixa para ela não quebrar. Então, a Caixa vai ajudar a população brasileira, é o banco das políticas sociais, o banco do crédito imobiliário. Nós já compramos mais de 30 bilhões de reais de crédito, já ajudamos também o segmento pequeno, das pequenas empresas com compras de carteira de adquirente. Então, estamos em várias frentes, mas faremos em todas.
Pedro, o Banco Central vem frisando que o sistema financeiro está sólido. Realmente, quando você olha os indicadores gerais aí de liquidez e de solidez, eles são bons. Mas a gente viu nos últimos tempos que os bancos foram elevando as suas exposições a pequenas e médias empresas, até por conta de queda e de taxa de juros. E são elas exatamente quem está mais sofrendo com a crise. Você acha que isso vai ser um problema ou já está sendo um problema para o sistema financeiro, essa exposição maior às pequenas e médias? Raquel, eu penso que o maior problema é exatamente para as empresas, a exposição das empresas grandes. Por quê? As empresas pequenas, o governo já editou, inclusive a medida da folha de pagamento, uma medida muito inteligente, ela ajuda muito. Também a própria injeção de 98 bilhões de reais em políticas sociais, como você acabou de falar, também ajuda essas empresas. E foi anunciado também que em junho, e é importante frisar que é junho, teremos mais uma liberação do FGTS, de um salário mínimo por pessoa, serão mais de 35 bilhões de reais. Então, o que acaba acontecendo? Nós temos uma série de fluxos diferentes que estão irrigando. Agora, quando você tem uma empresa maior, aí você tem questões que já são quase que um problema em escala. Então, eu diria que as empresas menores, como você tem a pulverização, há uma pulverização do risco de crédito. Já as empresas maiores, quando você investa 300 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais ou mais, aí já é uma questão cirúrgica, aonde tem que ter deve ter um envolvimento do governo ou do BNDES discutido. Entendo que o BNDES está discutindo isso de novo, os debêntures conversíveis, que é um instrumento que tem, realmente, acho muito inteligente, mas, de novo, não é o foco da Caixa Federal. E na Caixa nós não vamos participar de debêntures conversíveis, porque quando a gente assumiu, na Caixa Parte, uma série de participações em empresas que não deveriam ser, na nossa opinião, Caixa, e o próprio exemplo, 8 bilhões e meio em ações da Petrobras, que não faz nenhum sentido, porque a Caixa é o maior banco do Hemisfério Sul e não tem nada a ver com empresas de petróleo. Perfeito. Pedro, vocês anunciaram que teriam aí 30 bilhões de reais para comprar a carteira de crédito de banco pequeno e banco médio, principalmente o crédito consignado, que é aquele para o aposentado, e veículos. Desde então, vocês já fecharam operações desse tipo? Já chegaram a adquirir alguma carteira? E você está vendo aí, da sua observação privilegiada, algum problema de liquidez nos bancos pequenos e médios, como a gente viu na crise de 2008? Não, Raquel, eu vejo os momentos diferentes. Eu converso muito com o meu regulador, que é o Roberto Campos, que por um acaso somos amigos há 30 anos, mas claramente ele é o regulador, e a gente conversa sobre várias questões, ele é muito atuante. O Roberto é muito preocupado, até por ter sido durante muitos anos trader de bancos muito grandes, Santander, então ele conhece bem e está atuando junto com a equipe do Banco Central, as medidas são muito boas. No caso da Caixa, nós sempre compramos carteira. Então, é um ótimo negócio. Nós estamos comprando nos segmentos que sempre compramos e faz parte da nossa estratégia. Crédito pessoal mais barato tem é o consignado do INSS. É o mais seguro, aquele que a fraude é menor, basicamente zero, e o risco é muito baixo. Então, comprar a carteira de crédito consignado do INSS é um negócio para a Caixa Federal. Então, nós já fazemos, sempre fizemos e faremos. Não significa que essa compra de carteira é por causa de algum risco. Agora, ao mesmo tempo, há 10 anos, eu estava no mercado financeiro em bancos de investimento, abrindo capital de empresas, em especial dos bancos, ajudando os bancos, e eu vivi, como assessor, aquela crise de maneira muito profunda,
sendo assessor de bancos médios que tiveram problema de liquidez. Então, tudo que a Caixa fez é antecipar em 2, 3 meses um problema que nem deve acontecer. Só que o que é importante? A mensagem para o sistema, que se daqui a 2 ou 3 meses esse problema que nem deve acontecer, aconteça, nós já estamos aqui preparados. Agora, compra de carteiro de crédito consignado, nós queremos. Fizemos, estamos fazendo e faremos, mas não tem nada a ver com o problema de liquidez. De novo, as últimas medidas, inclusive recentes, do Banco Central, são muito positivas, permitem que o Banco Central tenha uma atuação direta, isso é muito importante. Então, isso, para mim, é um grande diferencial da crise anterior, quando quem tinha que fazer essa intermediação era o FGC, e que não tem a velocidade que tem aqui, por exemplo, um banco como a Caixa, e nem o tamanho da carteira. É de trilhões de reais. Entendi. Pedro, os bancos públicos ganharam protagonismo aí no combate à pandemia do coronavírus. O governo está utilizando os bancos públicos aí para ajudar nessa situação. E aí eu te pergunto, como é que a gente lidaria com uma crise como essa se Caixa, BB tivessem sido privatizados, se não existisse BNDES? Você acha que a gente tem que mudar um pouco a cabeça entre o banco ser público, não ser público, se isso é positivo ou não é positivo? Como é que você enxerga essa questão? Raquel, minha tese de doutorado foi exatamente sobre privatização de bancos. Eu participei de várias, em especial do Banespa, a maior de todas no Brasil. E, na minha cabeça, essa é uma discussão que não cabe a mim. O presidente Jair Bolsonaro já deixou muito claro que não existe discussão sobre privatização da Caixa nem do Banco do Brasil. O que eu posso te dizer é que é fundamental ter uma relação, um ente que faça políticas públicas. Se esse ente é um banco ou não é um banco, é uma outra discussão. Só que a Caixa está em 5.500 municípios, em 26 mil pontos de venda e realiza todo mês pagamentos assistenciais para 25 milhões de brasileiros. Então, por exemplo, quando nós temos a discussão do Bolsa Família, nós já pagamos. É simplesmente um aumento do valor que é de transferência. A diferença operacional é simples: colocar mais dinheiro nos ATMs para que, quando as pessoas forem sacar, ao invés de sacar 200, saque 600 ou 1.200. Não há complexidade. Então, o investimento em tecnologia que nós já fazemos é colossal. O volume de dinheiro que nós temos também é muito grande. Agora, tem uma questão fundamental. A liderança do presidente Jair Bolsonaro, a liderança do ministro Paulo Guedes, faz com que todas as decisões sejam matemáticas, técnicas. Eu tenho total liberdade na Caixa Econômica Federal e tive para escolher todos os executivos, e não há nenhum tipo de orientação para fazer X, Y, Z. O que existe é o contrário. É o entendimento que a Caixa pode ajudar muito. Agora, para finalizar, eu penso que tem uma grande vantagem aqui. O grupo que o ministro Paulo Guedes escolheu são de pessoas amigas, que se gostam, se respeitam. Então, é muito fácil, não existe disputa, ou seja, com o Roberto a gente conversa, com o Rubem. O Banco do Brasil está ajudando a Caixa nesse pagamento. Não há disputa por protagonismo, porque ao mesmo tempo que o Banco do Brasil faz melhor do que a Caixa, a gente ajuda. Esta questão da folha de pagamento, os bancos privados e o Banco do Brasil terão um impacto, uma presença muito maior do que a Caixa. É natural. Eles têm uma carteira maior, uma exposição maior. Não significa que eu vou querer brigar por esse espaço aonde eu não faço bem. Então, para finalizar, eu sinto o seguinte: há uma cooperação dos bancos privados também. Os bancos privados se colocaram totalmente à disposição. Inclusive, me ligaram, falaram: Pedro, o que você precisar? Então, eu me sinto, na verdade, muito feliz operacionalmente, muito triste com a sensação atual da questão de saúde, sem dúvida nenhuma, mas pelo menos nós conseguimos reagir muito bem. E, Raquel,
realizar em poucos dias a abertura de 30 milhões de digitais, antecipar em um mês o pagamento de 38 bilhões de reais, pagar 2 vezes em um mês essa mensalidade, é algo assim que não aconteceu. Eu não consigo ver em nenhum país do mundo hoje, nenhum sistema financeiro que fique tão ágil e com tanta transferência. Então, isso é uma demonstração do alinhamento e da capacidade da Caixa, que tem funcionários maravilhosos, e mesmo nós fomos o primeiro banco a entrar em home office. Temos mais de 70% das home office, mais de 90% da TI home office, e mesmo assim, eles fizeram um trabalho excepcional e tudo funcionou muito bem. Então, demonstra também esse alinhamento, muito feliz com o alinhamento da Caixa. Claramente, esse alinhamento de Brasil nos deixa todo apreensivo. Pedro, para a gente fechar a nossa conversa, eu vou aproveitar toda essa experiência que você tem de mercado financeiro e agora de governo e fazer uma pergunta um pouco mais teórica. A crise está exigindo muito intervencionismo do Estado e a gente vinha no Brasil numa liberalização muito forte da economia. Você acha que essa crise vai nos fazer levar a uma reflexão, vai mudar um pouco essa linha liberal ou temos que mantê-la no pós-crise? O fato de você ter só técnicos, sem nenhum tipo de discussão política dentro da Caixa, permitiu respostas de horas. Além disso, se nós não tivéssemos a confiança do mercado internacional e doméstico, as mudanças que começaram a ser implementadas ano passado, nós não teríamos uma taxa de juros abaixo de 4%. E aí seria muito mais difícil reduzir as taxas como nós vínhamos reduzindo. Então, na minha opinião, é uma conversa antes, é uma questão de um avanço institucional que o Brasil tem feito. Certamente o ministro Paulo Guedes já conversou com a imprensa dentro do nosso grupo. Ele vai voltar à mesma agenda após passar esse impacto dessa crise de saúde, mas sim, o foco é a mesma agenda, até porque, na nossa visão, foi esta agenda que permitiu agir rápido e ter a segurança de que as taxas de juros estavam comportadas, porque, Raquel, você conhece bem o mercado também. Se nós tivéssemos a taxa de juros longa do Brasil, ou seja, de 5 e 10 anos, como sempre foram, muito mais altas, mas muito mais, 10, 15%, nós teríamos um problema agora, a Caixa não conseguiria baixar os juros que nós conseguimos, e eu não conseguiria ter 150 bilhões de reais em oferta de crédito. Esta questão toda do banco digital, no sentido de colocar mais de 30 milhões de pessoas com uma identidade financeira via uma conta corrente, eu acho que são pontos muito interessantes para a gente refletir, porque o Brasil é um país com grande desigualdade, mas, na minha opinião clara, indo no caminho certo. Muito obrigado. Obrigada a você, Pedro. O coronavírus está tomando toda a nossa pauta, mas, se Deus quiser, isso vai passar. Muito obrigada, viu? E este é o CNN Líderes. A cada semana, eu, Raquel Landim, converso com CEOs e lideranças sobre como administram empresas que são referências de mercado. Até a próxima.